Uhum. Ui. Problema, fomos hackeados aí, mas voltamos aí com o canal novo, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui com as feras. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui, né? Mas que traz ao mesmo, né? Ao mesmo assunto que é
de saúde, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui com a nutricionista, a Lu Freitas, com o psicólogo Flávio Ares e com o Gleibson, que é personal. Eu vou apresentar aqui para vocês, vão se apresentar, na verdade. E hoje a gente vai bater um papo sobre mente, nutrição e movimento ativado, né? Porque não adianta ter tudo isso se não tá ativado de verdade, né? Então, hoje a gente vai bater esse papo. Então, eu queria aproveitar já, pedir para você aí se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link, né? Curtir também, para que o vídeo também seja entregue para mais pessoas. Aproveita e já vai compartilhando, porque esse assunto vai ser muito interessante. A gente vai conversar bastante aqui. Você já pode também já mandar sua pergunta aí, que a gente vai responder. Eles vão responder aqui ao vivo. Então, eu queria começar pelas damas, né? Lu Freitas, se apresente pra gente, Lu Freitas. Quem não conhece ainda, conhecer. Bom dia. Bom dia. Eu sou Lu Freitas, nutricionista, formada desde 2020 e eu trabalho com emagrecimento. Mas eu tenho uma abordagem comportamental, porque eu acredito que comida não é só nutriente. Comida é afeto, memórias, comida é nossa história. Por isso que o emagrecimento ele não pode ser tratado só sobre comida, aquilo que a gente pode ou que a gente não pode comer. Então, por isso a importância de abordar comportamento, mentalidade, seja no processo de emagrecimento, mudança na qualidade de vida ou outro qualquer aspecto da nossa vida. Precisamos trabalhar a questão de comportamento e mentalidade junto com a mudança da alimentação. Maravilha. Flávio? Bom dia, gente. Bom, meu nome é Flávio Aires, eu sou psicólogo clínico. Estou na clínica desde 2019 e percebi dentro da prática clínica a quantidade de pacientes que eu tinha que trabalha com liderança, com empresários, o quão era importante a saúde mental, o quanto a saúde mental estava ligada a uma boa produtividade, né, a um bom rendimento. Sem falar que a minha paixão é a ansiedade e estresse. Né? Eu acho que eu já fui tão estressado e tão ansioso que eu acabei tendo intimidade suficiente com esse tema. Então é um tema que eu gosto de falar, que eu desenvolvo, que eu gosto de atender, mas estamos abertos aí para perguntas, tá? Espero colaborar aí com todos, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa manhã aí de conhecimento. Maravilha, maravilha. Bom dia a todos, meu nome é Gleibson, sou formado desde 2020, trabalho com treinamento, trabalho na Academia Five e também sou personal. Encontrei na educação física um meio de poder ajudar outras pessoas, não só pela questão estética, mas também pela questão saúde, que muitas pessoas negligenciam. E assim, como a Lu falou, parte de emagrecimento, parte de ganho de massa muscular, não só vem da parte nutricional ou do exercício físico em si. Vem de ter uma boa mente, manter um treinamento bem feito, bem elaborado, e a parte nutricional bem encaixada, que você consegue adquirir todos os seus objetivos assim, de uma forma mais eficiente. Maravilha. Então, já que todos já foram apresentados, eu quero começar assim, nesse bate-papo. Vamos lá, eu acho que muitas pessoas têm dificuldades, né, de começar e continuar algo, né? Então, acho que isso acontece muito na academia, né? Na dieta, na terapia. Então, eu queria fazer essa pergunta primeiro a vocês, assim, o que é que vocês, na visão de vocês, o que é que de fato faz com que as pessoas comecem e não terminem? Eu vou... Posso continuar? Lu. Vou falar do ponto de vista nutricional, que eu vejo muito na prática. Existe um sabotador que eu chamo do emagrecimento, que é o imediatismo. Então, esse sabotador, ele costuma dar rasteira no emagrecimento das pessoas. Porque as pessoas não levam em consideração que foi uma vida inteira de padrão de alimentação errado. Então, elas querem que em 30 dias, em 60, em 90, seja como um passe de mágica, uma fórmula mágica, ela consiga mudar todos os hábitos e emagreçam assim rapidamente. Então, isso não acontece na prática.
Eu gosto de falar que para o emagrecimento ele ser definitivo, para que você realmente emagreça, não pare no meio do caminho, leve esse emagrecimento para a vida toda, você enraize padrão de alimentação saudável. Inclusive, é o que eu estou tentando fazer com o pessoal daqui, né, do desafio. Justamente é isso, é entender o porquê dos alimentos que tem que estar ali no teu prato, entender a função de cada alimento, tá? Para que realmente a pessoa se sinta pertencida ao processo e consiga dar continuidade a esse processo. Quando a gente enraiza hábitos saudáveis, aquilo ali se torna algo natural para a gente, leve. Então faz com que o emagrecimento ele seja definitivo, porque uma vez tendo padrão de alimentação saudável, aquilo vai ser normal para você. Você nunca mais vai voltar a comer errado, ter hábitos alimentares errados, e aí vai emagrecer definitivamente. Então, enraizar padrão de alimentação saudável, do ponto de vista nutricional, é o que vai fazer você continuar sem parar. E a questão de ter foco, persistência e entender que o processo demanda tempo. Sim. E psicologicamente, né? Como é que... Bom, a gente pode falar num aspecto geral, né? Seja lá o que você for fazer, existem vários motivos porque uma pessoa descontinua um projeto, né? Mas vamos falar então, é mais fácil a gente falar do que fazer para diminuir a possibilidade de descontinuar, seja lá o que você está fazendo. Primeiro é fazer um planejamento, porque muitas pessoas elas fazem um projeto, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular, seja para competir, ou enfim, o objetivo, seja ele qual for, se aplica praticamente a mesma regra. Ter muito claro o seu objetivo e saber o que pode acontecer nesse caminho. Focar no caminho, porque as pessoas, às vezes... eu tenho um exemplo, que eu estou nesse processo com o Lu, e eu ganhei 1 quilo. Eu tinha um objetivo de perder 2 quilos e eu ganhei 1 quilo. E eu fiquei desmotivado. Claro que eu fiquei desmotivado. Mas aí eu disse, não, vou procurar um profissional. Eu vou falar com ela, que é a profissional. E aí foi quando ela me explicou que eu não tinha perdido nada. Muito pelo contrário, eu tinha ganho. Né? Eu perdi gordura ganhou, né? Massa. Então, assim, quando você faz o que tem que ser feito, o resultado aparece. Agora, acontece que o elemento principal em qualquer processo é constância. Você não se forma em uma universidade já começando pelo último período. Você passa pelo primeiro período e esse período ele é subdividido em cadeiras. Então, nós temos que respeitar o processo. O problema é que tem vezes que as pessoas nos obrigam ao processo, como é o caso de uma universidade, por exemplo, e mesmo assim tem pessoas que não chegam até o final. Imagine quando você é o seu senhor, você é o seu líder, você é quem é obrigado por se motivar. Então, assim, eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas em todo esse tema, que é bem complexo, é a pessoa depender de motivação. A motivação ela é muito líquida, ela escapa. Às vezes você, com uma dor de cabeça, você perde a motivação. Então fazer o que tem que ser feito. Né? Disciplina, né? Disciplina. Se obrigar a ter disciplina. Né? Então, e saber que não são todos os dias que vai dar certo. Vão ter dias que vai dar errado. E tá tranquilo. Tá de boa. Levanta e continua. Levanta e continua. Levanta e continua. Né? Você não tem como planejar. Então, assim, você gerar uma expectativa onde tudo é perfeito, não vai acontecer. Isso é um dos fatores que a pessoa quebra o objetivo. Seja ele no emagrecimento, seja ele de uma universidade, seja ele de uma conquista física, enfim. Antes de Gleibson também pontuar, uma coisa que eu percebo também é que o ser humano ele é muito de recompensas rápidas, né? Então, quando ele não tem, ele acaba que gera uma certa frustração, né?
Então, por conta da velocidade das coisas hoje, tudo é muito rápido, né? Isso. Então, a internet, ela acelerou muitas coisas, inclusive a sensação, né, das coisas de serem resolvidas muito mais rápido. Então, quando se parte para os processos que são longos, que são demorados, né, como a questão da parte física também, isso impacta muito justamente na mentalidade, porque as coisas têm evoluído numa velocidade tão rápida que eu acho que a mente das pessoas também não estão preparadas para isso e acaba impactando também, né? Mas eu quero deixar o Gleibson complementar e falar sobre isso. E é um impacto que na academia a gente vê que não é positivo. Primeiro é a comparação. Como as pessoas se comparam com outras, não só um aluno, mas principalmente um atleta, um músico fitness, alguém que trabalha com internet. E a gente sabe que o dia a dia, a vida das pessoas que estão ali expondo na internet é totalmente diferente do que a gente tem. Então, assim, se você se compara com essa pessoa e você não consegue ter o mesmo resultado, vamos dizer assim, falando do estético, gera essa frustração. Sim. É algo que, eu tô no meu dia a dia, tô treinando, teoricamente eu estou me alimentando bem e não tô tendo aquele resultado que eu espero. E assim, é algo que as pessoas têm que desconstruir. Primeiro, não se comparar. Se você se compara e você não consegue atingir aquilo ali, você vai se frustrar. Se você se frustra, você vai querer parar. E tem que esquecer isso aí. E outro passo é o que nosso amigo falou, é a questão de ter constância. Não é porque tu, em algum momento, eu não ganhei o peso que eu quero, ou eu não perdi o peso que eu quero, que acabou tudo ali. Não é isso. Você mantém a constância, treina, se alimenta legal, constrói isso na sua mente que você vai conseguir atingir aquele objetivo que você quer. E além de toda essa questão estética, tem que pensar na nossa saúde, que é algo que muitas pessoas negligenciam, a saúde. Porque eu vou treinar, eu vou utilizar determinado tipo de substância para conseguir aquilo. E não é assim. Vai passo a passo. Vai devagar. Assim você consegue. Se não for assim, não vai. Nunca vai. Bacana, bacana. E é interessante isso, que eu acho que as pessoas precisam entender seus limites, né? E respeitar isso, né? Porque, como você falou, o fato de se comparar, às vezes você tá no primeiro capítulo do teu livro. E você está se comparando com o 20º capítulo da vida de outra pessoa. Então, não dá para se comparar, né? De fato, você tem que seguir o teu ritmo. E quando eu voltei, né, na academia, é interessante que a gente, né, quando mais jovem, a gente, né, corre. Eu já treinei, lutei taekwondo na época. E você tem uma atividade física constante, você consegue fazer vários movimentos, várias coisas que você consegue, né? E aí, passado o tempo, eu tinha parado, fui voltar, né, a ter essa atividade física, mas o corpo já não estava da mesma forma, né? Então, aí passei mal, tal, tudo, porque eu também não estava entendendo o meu limite, que o meu corpo já havia mudado de acordo com o tempo, né, e precisava se adaptar. Então, acho que muitas vezes, assim, as pessoas acabam desistindo porque muitas vezes ela entra numa atividade física e não estão preparadas para isso em relação também à parte psicológica, entender, poxa, qual é o meu momento hoje, né? Eu tô iniciando, faz quanto tempo que eu não inicio uma atividade física? Como é que tá a minha alimentação, né? E aí vale parar, analisar isso para poder iniciar, né? Porque aí sim, quando você não consegue, acho que gera muito essa frustração por causa disso. Porque a gente acaba não respeitando, né, esse limite. Em relação à comparação, você se comparar com o outro não vai dar certo, porque você realmente não vai ter o mesmo resultado do outro. Porque o que é que as pessoas não entendem? Cada indivíduo tem um metabolismo diferente. Eu tenho pacientes que emagrecem 5 quilos em um mês. Eu tenho pacientes que emagrecem 1 quilo em um mês. Então, as pessoas precisam entender que cada corpo reage de uma forma ao estímulo que é dado. Então, as pessoas querem que o corpo emagreça 5 quilos no mês. Querem emagrecer 10 quilos em um mês. Mas não entendem que tem o fator idade, tem o fator hormonal, tem o nível de atividade física, que tem pessoas que treinam fofo e tem pessoas que treinam pesado. Sim. Então, quem vai ter um treino pesado, de intensidade de moderada a intensa,
vai ter um resultado mais rápido do que uma pessoa que vai 2 vezes na semana. Então, as pessoas comparam os resultados, mas não sabem o que é que está por trás. E precisa entender que cada corpo vai responder de uma forma ao estímulo. Ninguém vai ter resultado de emagrecimento igual. Até porque até os tipos de corpo são diferentes. Então, a pessoa precisa entender que é em busca da sua melhor versão. Isso realmente é verdade. Buscar a melhor versão que o meu corpo pode ter. Eu não quero ter o corpo da musa lá que vive para isso, se dedica a isso, treina 3 horas por dia. Entender e respeitar o seu processo individual. Em relação à questão da... Vamos lá, vamos entrar em um ponto aqui que vem acontecendo com, né? Como a gente está com o psicólogo aqui, falar sobre esse assunto também. E, assim, tá muito nítido hoje na sociedade o quanto tem impactado a questão da ansiedade. Rapaz, isso eu acho que pode ser dizer... A gente passou por uma pandemia, né? E após a pandemia, acho que a doença do século hoje é a questão das doenças psicossomáticas, né? Assim que chama. Então, a ansiedade, ela é uma das coisas, um dos fatores, né? A ansiedade, como é que ela afeta, de fato, né? A produtividade das pessoas, a questão de iniciar as coisas e, enfim, essas atividades que as pessoas precisam fazer. Como é que você poderia, assim, pontuar e, de certa forma, também trazer uma... Eu sei que é muito... um podcast é muito superficial para poder entrar a fundo nesses assuntos, mas, de repente, até trazer um exercício, né, para que as pessoas possam entender de que forma ela pode reagir, né, em relação à ansiedade, em relação à sua produtividade no dia a dia, né, também. Bom, antes da pandemia, estimava-se que tínhamos aí cerca de 19 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade. A gente precisa separar também, né? Problema com ansiedade com transtorno de ansiedade, tá? Existem pessoas que têm problema com ansiedade, tá? E existem pessoas que têm um transtorno. O que é um transtorno? Um transtorno de ansiedade, um transtorno, por si só, ele é basicamente, bem superficialmente falando, ele é caracterizado por está começando a atrapalhar a minha rotina. Está começando a me trazer um prejuízo social. Então, aí eu já posso caracterizar de um transtorno. E aí se subdivide, né? Entre moderado, grave. Mas esses 19 milhões de pessoas eram antes da pandemia, né? E a pandemia, ela mudou o cenário de tudo. Mudou o comportamento de consumo. Por que mudou o comportamento de consumo? Quem é que consome? São as pessoas. Sim. E as pessoas mudaram. Uhum. As pessoas mudaram na pandemia. Né? Então, o nível de estresse aumentou. E o estresse, ele está muito associado com a ansiedade também. Né? Então, o estresse é interessante que eu fiz uma enquete no Instagram e as pessoas sempre voltam a falar sobre ansiedade, falar sobre depressão. E as pessoas negligenciam o estresse e muitas vezes as pessoas romantizam o estresse. O estresse, ele é um convite a toda predisposição de patologias e psicopatologias que você pode ter. O estresse, ele chama. Sim. É um belo convite. E a ansiedade. Então, a ansiedade, ela vai te prejudicar na produtividade porque ela vai te prejudicar por inteiro. A comparação, ela gera ansiedade. A ansiedade de chegar... As pessoas... essa comparação que nós estávamos falando, por que as pessoas elas ficam frustradas? E a frustração poucas pessoas sabem lidar com frustração. Por quê? Pela ansiedade antecipatória. As pessoas miram aonde elas querem chegar, não ao processo que elas estão passando. Então, muitas vezes, a pessoa, além de se comparar com os outros, se compara com a projeção do que ela quer ser. Aí complica mais ainda. Né? Eu quero ser rico, eu quero ser forte, né? Eu quero ter um abdômen trincado. Aí eu fico me imaginando lá com o abdômen trincado. Aí, quando eu olho... aí, cara, triste realidade. Desmotiva, né? Desmotiva. Aí vai pra cervejinha. Né? Desmontar a emoção na comida. Exatamente. Nada contra a cervejinha, né? Mas você tem... A ansiedade, ela te atrapalha
em poder concluir um objetivo, em poder estar se comparando. Então, isso aí que tem problemas com a ansiedade, tá? Sim. Em você procrastinar. A procrastinação, né? Ela é muito presente em quem é ansioso. Quem é ansioso, ele precisa ter o controle das coisas. Então, quando minimamente as coisas saem do controle, né? Vão estar olhando assim, cara, meu Deus, ele está falando de mim. Todo mundo se identifica, né? E quando você perde o controle minimamente das coisas, a ansiedade ela chega. E se você não souber dialogar com essa ansiedade, né? E aí eu costumo dizer que a gente fica mimando a ansiedade, né? Aí a gente vai para um doce, vai para uma Coca-Cola, né? Eu tenho um paciente que quando ele está ansioso, ele toma 2, 3 litros de Coca-Cola no dia. Caramba. Então você vai mimando a ansiedade, né? Dando biscoitinho para ela, né? Descontando em alguma Exato. coisa, né? E o ideal é que você chegue e se perceba, olha, peraí, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo acabar esse projeto, eu não estou conseguindo ir em frente. Muitas pessoas dizem, poxa, eu não consigo terminar nada e eu inicio. Vamos bater um papinho com essa ansiedade, porque você pode ter certeza que você vai encontrar aí uma bela de uma ansiedade gritando. E se você não olhar para isso, e por muitas vezes, quando você não perceber, olha, eu não tenho como lidar com essa ansiedade sozinho, procure uma ajuda profissional, né? Que isso não significa remédio, que as pessoas dizem que o medo das pessoas tomarem um remédio. Não, eu vou para um psicólogo, vou me meter. Não é. A ansiedade, quando a gente encaminha para uma intervenção medicamentosa, é primeiro, porque precisa. E segundo, porque já está bem avançada. Né? Então, se você está tendo problema na tua produtividade, se você está tendo problema... Tem pessoas que estão vindo bem, em um contexto organizacional. Chega faltando 10 dias para fechar o mês, ele se desespera. E às vezes se desespera por quê? Porque o ansioso adora catastrofizar. Às vezes faltam pouca coisa para ele bater a meta dele e ele não consegue bater a meta dele. Por quê? Porque ele paralisa. E paralisar é uma das características da ansiedade. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. Né? Então, a ansiedade é aquela coisa. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Então, tem que olhar para a ansiedade e encarar isso de frente e ver que você tem um probleminha ali com a ansiedade que vai se resolver. Agora, o problema é que as pessoas ficam com ansiedade por estar ansiosas. Tá? Mas é um problema perfeitamente tratável, a ansiedade. E pegando um gancho disso, né? Tipo, tem a questão do estresse, ansiedade e alimentação, né? Acho que é importante pegar esse gancho aí. A gente até tava conversando aqui, né, Lu, sobre isso. O quanto as pessoas, né, buscam como escape a alimentação, né? Isso. Eu percebo isso, sabe? Quando eu tô lá na anamnese do paciente perguntando, conta pra mim tua história. Então, na pandemia, aí começa. Tem ainda esses vestígios, né? Da pandemia. Na pandemia, as pessoas não podiam sair para gastar no shopping, não podiam comprar nada, tinham que ficar presas dentro de casa. E o que é que elas faziam para descontar toda a frustração, estresse, medo? Comida. Então, as pessoas tiveram muito ganho. Não podiam ir para academia, né? Que algumas estavam fechadas. Todas estavam fechadas. Então, aumento da ansiedade. E as pessoas tendem a descontar as emoções na comida. E aí, como eu estava falando aqui, não é só a emoção negativa que é descontada na comida. Tudo as pessoas encontram gatilho para poder descontar na comida. Então, eu sempre dou esse exemplo em consultório. Consegui passar. Fechei esse semestre, passei na faculdade. Vamos comer para comemorar. Reprovei uma cadeira. Poxa, eu vou comer, né? Porque eu tô triste, então eu preciso de alguma coisa para me confortar. Então, acaba que sempre tem esse desconto. Desconta a emoção na comida. Então, o que é que existe até uma ferramenta que eu trabalho em consultório. Eu gosto, eu acredito que, eu vejo na prática que não existe emagrecimento sem trabalhar o comportamento. Então, tem algumas ferramentas comportamentais que eu aplico nos pacientes. E uma dessas identificar o que é fome física e o que é fome emocional. Fome física, a gente tem sinais físicos. Então, minha barriga ronca, eu fico com dor de cabeça, eu fico fadigada, energia baixa. E a fome emocional, não. Você não tem sinal físico nenhum. Mas você abre a geladeira, fica ali na porta da geladeira, eu quero comer alguma coisa. A geladeira tá cheia de comida. Não tem nada para comer nessa casa. E é aquela vontade específica por uma besteirinha.
sabe? Aham. Então, existe essa questão de descontar as emoções. Então, tem que identificar qual a emoção que está por trás, tratar essa emoção para poder arrumar outras formas de encontrar prazer que não seja a comida. Não é só a comida que é fonte de prazer. Tomar um banho relaxante quando chegar do trabalho. Um ritual de autocuidado. Ir no salão, fazer uma unha ao invés de pedir uma pizza e comer toda na frente da TV assistindo a Netflix. Então, existe uma caminhada na praia, em contato com a natureza. Então, existem outras formas de obter prazer que não seja comida. E durante o tratamento nutricional, a gente faz toda essa sondagem desses comportamentos e cria plano de ações para poder estar ajudando o paciente nessas questões comportamentais. Entendi. Leite, quer complementar alguma coisa? Então, na grande maioria das vezes, as pessoas não procuram algo, falando do treinamento em si, do exercício físico, não procuram algo que vai lhe dar o prazer em si, vai lhe dar aquela sensação de bem-estar. Então, Dopamina, né? pô, pensa na questão do exercício físico. Não é porque tu quer ganhar determinado músculozinho ou quer emagrecer que você precisa treinar força. Pô, eu não gosto de puxar ferro. A gente sabe a importância, sabe? Mas, se caminhar para você naquele momento está lhe dando uma sensação de bem-estar, vai fazer. Se é a natação, vai. Cai de cabeça e vai. Então, assim, pensa nessa sua sensação de prazer, pensa nesse bem-estar e o que o exercício físico vai trazer para você. Então, toda a questão emocional está ligada à falta de algo. Pô, tô ansioso. Beleza. Não estou conseguindo fazer determinado exercício, não estou conseguindo fazer determinada repetição. Dá uma paradinha, pensa no que vai fazer, controla um pouco tua emoção e continua. Pô, chegou no professor, não tô conseguindo algo. A gente conversa, senta, vê a melhor abordagem para aquele determinado momento e vai. E assim, não esqueçam, procurem sempre um profissional na parte da psicologia, porque você cuidando disso, com toda certeza, tu vai ter uma melhora muito significativa. E isso vai te trazer coisas boas, vamos dizer assim. Bacana. É interessante, assim, que, né, a gente vai até falar um pouco também sobre essa questão do transtorno alimentar, né? Mas eu acho que seria interessante também pontuar o seguinte. Às vezes as pessoas descontam, né, na alimentação, pega toda a energia da ansiedade ou alguma coisa e desconta na alimentação, quando muitas vezes poderia descontar, eu acho que no exercício, Sim. né? Em algo que vai trazer um benefício e não vai ser, né? Dos neurotransmissores, né? Prazer. Tá. Eu acho que também durante a pandemia, a questão do exercício físico, né? Poder estar numa academia. E durante um tempo ficou fechado, né? Não pôde ter, não se tornou algo essencial. Então, as pessoas ficaram mais tempo em casa. Inclusive também até outras modalidades, né? De exercício em casa, né? Começaram a surgir também através da E muitas internet. pessoas ficaram receosas de voltarem, né? Ao convívio, assim. né? Ao convívio com outras, principalmente na academia. Entendi. Mas assim, como é importante, de fato, a gente canalizar, eu acredito, as forças, né, em algo que vai trazer benefícios para a nossa saúde, né? Seja ela mental, seja ela física, né? Então, tem aqui uma pergunta, deixa eu ver, no nosso chat. Aproveitar, falar para você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí, se inscreve no nosso canal. Estamos também no Spotify, Podcast Ativação, né? E aí você pode se inscrever enquanto está caminhando, fazendo exercício, escutar o podcast com conteúdo desse riquíssimo para o teu conhecimento. Tem aqui uma pergunta da Flávia. Essa daqui é a mulher mais bonita do mundo. É a minha esposa. Fala um pouco sobre os alimentos que aumentam e diminuem os níveis de neurotransmissores. São necessários para a regulação da ansiedade e estresse. Uhum. Olha aí. Legal.
Sim, existem alguns alimentos que podem ajudar, sim, nessa questão de modulação de estresse e ansiedade. Massa. Mas só a alimentação não vai tratar uma ansiedade. Quando Não o pensa, suficiente. qual é o alimento que eu posso comer para tratar minha ansiedade? Não, é um conjunto, é o teu estilo de vida. Qual o estilo de vida que você está levando? Então, procurar a ajuda do psicólogo, iniciar um exercício físico e fazer os ajustes pontuais na alimentação. Existem alguns alimentos que vão ter triptofano na sua composição. Então, banana, por exemplo, é um deles. Grãos integrais, chocolate amargo. Então, por exemplo, eu digo que tem um bolinho da felicidade que eu gosto de passar para os pacientes que são ansiosos. É um bolinho de banana com aveia, cacau em pó e o chocolatezinho amargo por cima, tá? Chocolatezinho amargo. Quanto maior a concentração de cacau, mais interessante. De 60%, 70% para cima. Então, alguns alimentos kiwi, algumas castanhas podem sim estar ajudando nessa questão de diminuir o estresse, a ansiedade. Mas, lembrando, é multifatorial. Então, tem que analisar todo o cenário. 360 aí, né? Interessante essa questão, que as pessoas tendem a querer resolver, né, o resultado rápido, né? A questão do resultado rápido, que é a ansiedade, é um conjunto. Quer ver, se o seu intestino não está bem, você não está bem. Uhum. A gente já começa por aí, né? Sim. Muitas vezes a pessoa entra em terapia para a questão da ansiedade, mas não é só a questão cognitiva. Existe toda uma questão biológica e uma questão comportamental que vai por trás disso também. O sono é fundamental. O sono. Então, se você dorme bem, se você come bem, se você está presente no que você está fazendo, e aí na alimentação é muito importante, né? Desliga qualquer tipo de barulho, de ruído que tiver ao seu lado. Preste atenção como você está te alimentando. Você vai ter a questão de ficar saciado mais rápido. Durma bem, respire direito. O fato de você... Se as pessoas perguntassem para mim assim, Flávio, eu não tenho condições de fazer terapia, ou por tempo, ou por questões financeiras, o que eu faço? Faça duas coisas. Faça exercício de respiração, ou seja, meditação, né? Atenção plena, a respiração também a respiração diafragmática, e durma bem. Pratique exercício. Existem um milhão de formas aí de você colaborar com o processo de você ser menos ansioso, menos ansiosa. E a alimentação é uma delas. O exercício físico é uma delas. Tudo você pode praticar a atenção plena. Você pode praticar a atenção plena comendo, você pode praticar a atenção plena fazendo exercício. Você estar presente. A ansiedade ela é o excesso de futuro. Então, quanto mais você está no presente, menos você está lá no futuro. Né? E o futuro é incerto. Né? E se é incerto, é ameaçador. E se é ameaçador, onde há ameaça, a ansiedade. Né? Mas essa pergunta aí que levantaram, ela é importantíssima, porque ela traz esse contexto de que a ansiedade não é só tratada ali no setting terapêutico. É um conjunto de comportamentos também que vão te favorecer no tratamento da ansiedade. Bacana. Se a gente pudesse dar aí umas 3 dicas, né, de como combater, de fato, a ansiedade dentro da área de vocês. O Flávio já apontou aqui algumas, né? Qual seriam essas dicas que vocês poderiam dar, assim? Eu sei que não dá para entrar muito profundo, né? Mas uma dica que vocês poderiam dar para as pessoas já aprender a lidar mais com isso na questão da alimentação, né? Na física, né? Enfim, qual seria uma dica que vocês poderiam dar de combate aí à ansiedade, essa questão do estresse também? Tá, deixa eu falar do ponto de vista do meu trabalho, né? A minha rotina de consultório, que é que eu costumo ensinar para as pessoas. Primeiro, ter um padrão de alimentação saudável. Porque como o Flávio estava dizendo, as pessoas querem tratar assim de forma imediata e esquecem de observar alguns pequenos detalhes.
Por exemplo, às vezes as pessoas se queixam que estão cansadas, fadigadas, esquecidas, sem energia. Eu acredito que tem muita gente se identificando com esses sintomas. Se sente cansada. E aí pode ser uma falta de vitamina B12, por exemplo. Mas as pessoas querem tomar uma cafeína, querem tomar bastante energético para poder se manter ativada, quando é uma deficiência vitamínica de ferro, de B12 que está aí por trás. Então, se alimentar bem, ter um padrão de alimentação saudável é essencial para ter saúde. E, claro, se você tem saúde e qualidade de vida, você vai conseguir manter mais a ansiedade sob controle. Porque, assim, eu sou uma pessoa ansiosa e eu aprendi que a ansiedade não tem cura. A gente aprende a conviver com ela. A gente conhece nossa ansiedade e aprende a conviver com ela. Com alimentação saudável, a gente vai consumir alguns alimentos que são fontes do triptofano, que vai estar ajudando aí no controle da ansiedade, e pensar em ter autocuidado de forma geral, fazer exercício físico. Então, veja, é mentalidade, é comida, é exercício físico. A gente está falando de ansiedade, mas eu sempre trago para o emagrecimento. Tudo isso é essencial nesse processo. É um combo, né? Isso. Para tudo que você for fazer, você vai ter que cuidar da sua alimentação, da sua mentalidade e praticar exercício físico. Isso melhora a sua vida, sabe? De forma geral. De forma geral. Pensando no exercício físico e pensando no triptofano, o exercício físico, ele tem um aumento do triptofano, que é o precursor da serotonina, né? E é uma coisa que vai nos deixar o quê? Vai ter uma sensação de bem-estar. A gente vai estar feliz com isso. Pô, tu terminou de se exercitar? Beleza. Em algum momento, eu vou dizer por mim, eu sou estressado treinando. Eu sou extremamente estressado. Isso me dá foco. Mas após o treinamento, eu me sinto bem. Então, pô, não tá sentindo bem? Vai fazer algo que vai sentir bem. A alimentação não é. Parou ali, fez o alongamento. A volta calma. Voltou a calma. Com toda certeza, tu vai ter uma sensação de bem-estar elevadíssima. Com toda certeza. E, poxa, como a ansiedade está totalmente ligada ao estresse, então o exercício físico vai fazer o quê? Porque os níveis de cortisol diminuam. E não tem não tem, vamos dizer assim, uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Até tem e não tem. Pô, a fórmula mágica é o quê? Se exercitar, manter a mente bem e se alimentar bem. Isso, a Fazer fórmula o perfeito. mágica. Apenas. É o trio, arroz com o trio feijão bem perfeito, né? feito. Bem feitozinho ali, acabou. Vocês estavam falando e eu estava lembrando, já que o assunto é ansiedade, eu estava lembrando uma questão para os ansiosinhos de plantão. Ansiedade não é brincadeira. Ansiedade pode te levar ao suicídio. Não é brincadeira, mesmo. Sim. Então, se você está tendo problema com ansiedade, que já está começando a atrapalhar a sua vida, procure ajuda profissional. E eu estava vendo nesse contexto de treino, as pessoas, às vezes, elas dão dois passos para frente e 3 para trás. Vai procurar um treino para resolver o seu problema com ansiedade. E aí ele vai, treina forte, né? Não treina fofinho, como Lu disse, mas ele é ansioso. Ela é ansiosa. E aí o que ela faz? Puf, 420 gramas de cafeína para dentro para treinar. Pré-treino. Né? E o pré-treino, a cafeína para o ansioso, ele prejudica. Não é recomendado em hipótese alguma. E para quem tem estresse crônico, porque pode perceber que a cafeína, por muitas vezes, te deixa irritado. Se você tem um excesso de cafeína ali, você deixa irritado. A pessoa diz, bom dia o quê, meu amigo? Bom dia pra você. Pra você, só se for. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É onde eu digo, estar presente, entender o que você está fazendo, não é só fazer. Você tem que fazer o que tem que ser feito, mas de forma responsável. Sim. E aí é onde entra a presença dos profissionais. E um profissional que sabe o que faz, né? Porque não tem profissionais E falando da cafeína, eu tiro até eu como exemplo. Eu já usei vários estimulantes, como vários pré-treinos, e isso ocasiona um aumento muito grande da minha ansiedade. Porque como eu já sou bem focado em algo que eu tô fazendo, como eu já paro muito ali, pô, quero fazer aquilo ali, vou de cabeça. Então, o meu foco, o hiperfoco, que ele vai vir aí com esse tema muito
legal. Quando eu tô extremamente focado em algo, a minha ansiedade vai lá pra cima. E eu tenho certeza, eu tive retirando o pré-treino que foi por conta desse danadinho chamado cafeína. Sim. Que muitas pessoas acham que é normal. Vou tomar muito café pra isso, vou tomar muito café pra aquilo, ou vou utilizar um pré-treino pra isso, vou utilizar um pré-treino pra aquilo, e não é assim. Fórmulas mágicas. É. As pessoas querem algo que te dê aquele resultado imediato. Porque é cafeína para poder treinar. E aí as pessoas treinam de noite. Aí toma cafeína. E aí vai atrapalhar o quê? Atrapalha o sono. Aí vai ter que estar. Agora eu quero uma medicação para dormir. Aí Estresse lá em cima. acorda 9 horas da manhã, onde o cortisol já tá lá no pico, a produção de É cortisol. Eu preciso tomar um remédio para me acalmar. Então, se respeitasse o nosso ciclo biológico, as coisas fluiriam melhor. Eu falo sempre que, assim, para emagrecer, você tem que colocar o seu corpo para funcionar nos horários certos, porque as pessoas não respeitam a individualidade biológica e querem alguma coisa para dormir imediatamente, querem alguma coisa para se manter acordado, querem alguma coisa para poder ir treinar. Entende? Então ficam sempre dependendo de fórmulas mágicas. Eu acho que aí parte para aquilo que você falou logo no início. Planejamento. Eu acho que tudo isso vira uma bola de neve, porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, de fato, o planejamento ajuda em tudo. Em tudo, em tudo. E a gente, assim, no nosso dia a dia, a gente sabe que as coisas, elas estão numa velocidade muito grande. Inclusive, assim, o nosso trabalho hoje, a gente consegue fazer uma boa execução porque a gente trabalha com planejamento. Então, uma coisa, não é à toa que a gente botou o nome desse podcast de ativação. Por quê? O que é, de fato, uma ativação, né? A gente está falando sobre várias coisas aqui, sobre vários assuntos, a mente, né? A nutrição, o corpo e a ativação, de fato, de você poder ativar tudo isso. A gente entende aqui como ativação, em muitos momentos, é o quê? A percepção das coisas. Quando você não está ativado, o mundo passa ao seu redor e você nem vê ele passando. Você não consegue perceber nada ao seu redor. Você entra num ciclo automático que as coisas vão acontecendo e você não percebe. De fato, a pessoa está no futuro ou no passado, mas nunca no presente. Então, quando você está ativado, você está atento ao que está vivendo naquele momento e conseguindo dominar e não ser dominado, não ser empurrado pelas coisas. Então, por isso que a gente trouxe muito essa questão de ativação, porque envolve muitas coisas. E uma delas é isso, de fato, é você despertar para entender, de fato, no teu dia a dia, o que está acontecendo naquele momento que você precisa estar ali, né? Porque às vezes você está numa situação ou fazendo alguma coisa que você está fazendo, mas não está presente. Já reparou isso? Né? Aí você está ali num modo tão automático que você não está ali presente. Você está executando alguma tarefa, alguma coisa e não está. Então, quando você consegue ativar a tua mentalidade para várias coisas na tua vida, você consegue estar presente nesses momentos. Você consegue, de fato, olhar para o futuro, mas sem ser de forma ansiosa, porque você consegue respeitar o processo, que você está aqui, quer estar lá, mas hoje você está aqui. E esse passo, primeiro passo, é importante para você chegar aonde você quer chegar. Mas você só vai chegar lá se você der esse primeiro passo aqui. Então, acho que essa ativação, ela faz com que você esteja presente em tudo que você está fazendo e ter uma visão panorâmica, de fato, de onde você quer chegar. Por isso que realmente, de fato, quando você tem um planejamento, você vê lá no futuro, mas você não deixa que esse futuro te leve para lá e te tire daqui desse presente, né? Está atento. Tem uma... A Samara falou aqui nos comentários. Aproveitar até dizer para você que está nos assistindo aí, aproveite que essa é a oportunidade de ouro, viu? Tá aqui com esses profissionais para tirar a sua dúvida, né? Eles vão aqui esclarecer para vocês ao vivo, né? A Samara fala aqui nos comentários o seguinte: fala sobre a perca da fome quando tá estressado, ansioso, né? E geralmente acontece também esse efeito inverso, né? Às vezes a pessoa come e às vezes ela não quer comer nada e fica, né? Isso acaba impactando, né? Em várias coisas, né? Isso. Existem essas duas vertentes, né? Ou a pessoa vai ter a compulsão ou ela vai descontar
sem querer comer nada, né? É interessante avaliar o contexto geral. Perder a fome. Essa fome seria deixar de se alimentar durante o dia inteiro? Ou seria, eu não consegui fazer o meu almoço hoje porque eu estou muito estressada, mas de noite eu consigo me alimentar? São eventos pontuais ou realmente você passa o dia inteiro sem se alimentar? Muito provavelmente, se você for passar o dia inteiro sem se alimentar, o que é que vai acontecer? Vai restringindo aqueles nutrientes, aquelas calorias, e o corpo, uma hora ele vai pedir tudo aquilo que foi restringido. Então, é entender se isso é uma coisa pontual. Tudo bem, você hoje não está querendo comer, não está bem para querer comer o seu almoço. Tudo bem, a sua próxima refeição, faz o teu jantar de forma saudável, fornece para o teu corpo os nutrientes que não foram aportados no almoço. Mas se isso é uma coisa que você passa, se é um ciclo bem desregular, você vai passar um dia sem comer, no outro dia você tem compulsão. Aí você no outro dia, sem comer de novo, entende? Então fica esse comportamento aí desregulado. Precisa entender de verdade qual é o cenário para poder trabalhar em cima disso. Entendido. Você veja que é interessante como trabalha, né? Não só a ansiedade, como a depressão, como as psicopatologias, né? Elas trabalham, na sua grande maioria, na vertente do tudo ou nada. Né? Ou eu como muito, ou eu perco o apetite. Né? E aí é onde vem, né? Só a questão do seu zelo, do respeitar o processo, né? Dizer, não, eu estou sem fome porque eu estou ansioso ou ansiosa, a ansiedade em mim, porque existe a sua ansiedade. A ansiedade, ela se expressa de forma diferente em cada pessoa, porque cada composição é um universo diferente, cada pessoa é um mundo diferente, né? Então, tem pessoas que apresentam um sintoma de ansiedade que a outra pessoa não apresenta. Então, é entender a sua ansiedade. Então, se a minha ansiedade, ela tira a minha fome e eu estou ansioso, eu vou fazer uma intervenção, uma auto-intervenção, eu vou regular essas minhas emoções, porque a ansiedade é uma emoção. Sendo uma emoção, ela tem o seu pico e ela cai, não é constante. Toda emoção, veja, raiva, alegria. Você conhece alguém que vive feliz, vive alegre? Se conhecer uma pessoa que está 24 horas feliz, manda para uma clínica de dependente que está usando alguma coisa. Então, assim, a emoção, ela vai ter um pico e vai cair. Então, é entender isso. A ansiedade não vai me matar. A ansiedade não vai destruir a minha vida se eu não permitir. Então, eu não vou permitir que a ansiedade me controle, mas também eu não vou ficar lutando como se ela fosse uma inimiga minha, porque a ansiedade não é nossa inimiga. A ansiedade, ela tem um fator fundamental de autopreservação. Quando você está atravessando uma rua e você escuta uma buzina e você pula para a calçada, agradeça a sua ansiedade. Foi ela que te salvou. Quando você decide não entrar numa rua escura, perigosa, e você, por não ter entrado, você não é assaltado, agradeça a sua ansiedade. Quando você vai dormir um pouco mais cedo e estudou o dia todo para poder fazer uma prova, agradeça a sua ansiedade. Não vamos, né, fazer da ansiedade um vilão. Agora, a ansiedade, como toda emoção desregulada, sim, ela vai te trazer um prejuízo. Então, vamos assumir a nossa parte adulta, né? E dizer assim, ora, eu preciso comer. Eu preciso comer. Porque senão ela vai me prejudicar mais do que já está. Então eu vou fazer um exercício de respiração, vou fazer uma caminhada, eu vou focar em alguma coisa e vou me alimentar. Mesmo que seja um alimento líquido, como um whey, alguma coisa mais, você tem que se alimentar. Né? Então não é, eu tô ansioso, não vou fazer hoje, eu tô ansioso, eu não vou fazer nada. Não, é isso. Que você vai viver em função das suas emoções. São as suas emoções que determinam quem você é opa, né? A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. E aí entra a questão do foco, né? Acho que é uma coisa interessante a gente também abordar. Quando você tem foco em alguma coisa,
Eu acho que muitas vezes, né, as pessoas entram, né, um ponto de vista meu, assim, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu vejo que leva muitas pessoas também a chegar, a entrar nesses processos de muita ansiedade, depressão, eu vejo também que é muito a respeito do seguinte, quando você tem foco em alguma coisa, né, quando você tá ali, eu gosto muito de pilotar moto, né, da alta velocidade. Quando eu tô a quase 200 por hora, não dá para pensar no problema, não. Não dá para pensar em qualquer outra coisa a não ser me concentrar naquilo que eu tô fazendo. Pensou, bateu. Então, é questão de segundos, você já tá do outro lado. Então, não dá para pensar. Então, eu vejo que muitas vezes o fato de você não ter foco em alguma coisa, ou não, aquela questão de você não saber para onde você quer ir, faz com que as coisas não tenham sentido para você, né? Então, acho que como é importante, de fato, você ter propósitos de vida, entender que a tua vida não tá por aqui, você não é um acaso, né? Com certeza você tá aqui porque foi um plano de Deus e você tá aqui com um objetivo. Você não tá aqui, não é do além, né? Você foi criado com muito amor e muito carinho. E é importante que a gente entenda isso, as pessoas que estão nos assistindo também. Você não é a obra do acaso. Então, busca entender aquilo que você precisa de fato, né, fazer na tua vida, encontrar o propósito de vida, de realmente você levantar todo dia e entender, né, que há algo muito além daquilo que você está fazendo, de simplesmente você tá naquela rotina. Mas quando você encontra esse propósito, cara, tipo, você não tem tempo para perder. Aí entra muitas coisas que você não vai levar em consideração. Que, por exemplo, você não vai estar se comparando com outras pessoas, porque você está no teu foco. Você vai começar a focar justamente naquilo que é importante para você no teu dia a dia. Então, você não vai estar perdendo tempo com... porque fizeram um comentário ruim sobre mim. Você não vai estar focado nessas coisas, sabe? Essas coisas não vão atingir, né? te atingir, te parar, sabe? Eu acho que essa questão do foco, ela leva muito você ao teu objetivo principal. Você estabeleceu seu objetivo, agora você vai entrar nesse processo de foco. E aí eu vejo que muitas pessoas que chegam a pensar, né, de fato, em suicídio, essas coisas, é porque ela não encontra mais razão para viver. Elas, tipo, alguma dor, alguma coisa que afeta tanto a vida da pessoa que ela não consegue encontrar motivos para estar, né, vivendo. Mas eu vejo isso que quando as pessoas, de fato, elas conseguem entender seu propósito de vida, entender que elas realmente têm uma importância única e que é intransferível. Realmente todos nós fomos criados de forma individual e de forma muito especial, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem olhar para si e ver o seu valor, mas todos nós temos um valor incrível, né? Porque fomos criados pelo próprio Deus, né? E Ele colocou as suas mãos para nos criar. Então, acho que a gente precisa olhar para isso, né? Já entrando também numa questão espiritual, acho que também quando você não entende também essa questão espiritual também, você acaba negligenciando todas as outras também, né? E eu acho que todos esses aspectos são importantes para que você consiga se ver e entender quem é você, onde você está e para onde você vai, né? Não, eu queria ouvir vocês também aí pontuar sobre isso. Bom, esse contexto espiritual é muito importante. É um dos elementos que nós precisamos. E não vamos entender espiritual como religião, tá? Uhum, sim, sim. Você estar espiritualizado não é você... existem ateus que são extremamente espiritualizados. Uhum. Tá? E aí, dentro dessa questão de estar espiritualizado, comporta também as crenças religiosas, né? Mas é importante, e eu acho que as pessoas também que cultivam crenças religiosas ajuda muito, muito. A oração é a prática de uma atenção plena. Você está ali, e até isso o ansioso, coitado, sofre. Porque você está orando, pai querido, e daqui a pouco você tá o boleto que esqueci de pagar. O ansioso sofre. Esqueci da hora,
Tá sério. E aí, e principalmente dia 10, né? Dia 10. Então, mas tem também a questão da depressão, ela tem, ela é muito difícil você pegar, você ter um paciente assim, o que despertou a depressão nele foi tal coisa, assim, logo de cara, né? Porque, inclusive, existem fatores genéticos que podem tornar uma pessoa predisposta. Né? E essa depressão, inclusive, essa ativação genética pode vir depois de um trauma, sabe? Sim, sim. Então, quantas pessoas não eram ansiosas, não sofriam com a depressão e vieram desenvolver na pandemia, né? Pelo simples fato de ter que encarar a ele mesmo a cada esquina do corredor de casa. Porque, veja, é a igreja, é a cervejinha no fim de semana, é a pelada com os amigos, é a academia. Você tá sempre ocupado, você nunca tá ali disposto a olhar para você mesmo. E a pandemia te forçou a isso. E quem morava só? Que só era ele mesmo, ela mesma, e dizia, eu não aguento, eu não estou me aguentando mais. Eu tive uma paciente que disse, agora eu entendo porque eu tô separada. Meu marido não me aguenta, eu não tô me aguentando. Então, assim, mas o propósito, se a gente for buscar o contrário do propósito, nós vamos entrar aí, a falta de propósito leva à desesperança. Sim. Eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei aonde eu quero ir. Isso é muito angustiante. Sim. Eu não sei quem sou. Porque eu digo isso sempre. Quando eu não sei quem sou, saber quem eu não sou já é um grande negócio. Sim. E tem pessoas que nem sabem quem não é e quem é. Isso é muito angustiante. A falta de um propósito, a falta de você ter um objetivo, porque quanto mais você vai chegando e quanto mais você constrói esse objetivo, mais te dá, né? É uma recompensa. Recompensa, exatamente. É uma recompensa. E o cérebro ele pede recompensa o tempo todo. É verdade. O açúcar, aquele chocolatezinho, o tempo todo. Aí cabe a gente mudar essas recompensas, esses estímulos de recompensa. Porque, como o Lu estava dizendo aqui, a recompensa imediata de um doce e tal, a recompensa de uma academia, ela é também de imediata, porque o teu corpo vai ali estar cheio de dopamina, cheio de adrenalina. Sim. Né? Então, você ter esse propósito e você caminhar para esse propósito te enche de alegria. Verdade. E por muitas vezes te enche de cansaço, mas é um cansaço que é bom, que é um cansaço que você está indo para o seu objetivo. Isso. E a desesperança, ela é um convite para a depressão. A desesperança, imagine você acordar e não ver o motivo de ter acordado. Você ir dormir, não ver o motivo de levantar no outro dia. Você olhar para o seu futuro e não ver futuro. Ver o seu futuro como o seu presente. É triste. É verdade. É triste. E às vezes isso aqui ajuda essas pessoas. Uma fala, um podcast desse, uma fala, Sim. um aperto de mão e a percepção pro outro e dizer, amigo, tô te achando tão triste ultimamente. O que tá acontecendo contigo, cara? Bora conversar? Às vezes as pessoas pensam que a gente, para ajudar, tem que dar dinheiro. E às vezes a palavra, ela vai ter um valor muito maior do que maior, que nós estamos falando de valor, nós estamos falando de preço. É verdade. Né? E se o que você puder ofertar de valor, né? O que você puder ajudar as pessoas, às vezes olhando para as pessoas, quem trabalha com idosos sabe quão é importante uma conversa, uma atenção. E se todo mundo soubesse, né, o quanto de você às vezes você tá lá para né, dar atenção e você acaba sendo enriquecido por conhecimento, né, e experiência. Cara, às vezes a gente, né, os mais novos têm o costume de não dar atenção, achar que sabe de tudo, meu Deus. É que não sabe de nada mesmo. Né? É quando você abre. É interessante você estar falando esse ponto, né, da gente como ser humano conseguir se perceber, que justamente essa pandemia acelerou esse processo, fez com que as pessoas vissem coisas que elas, tipo assim, às vezes as pessoas fogem de si mesmo, então ela vai buscando subterfúgios, né, para fugir de si mesmo.
E quando você para se ver e se conhecer melhor, eu acho que é algo que destrava muita coisa na sua vida, né? Porque você, quando se conhece, você sabe que eu não vou exagerar no meu exercício físico, porque eu vou passar mal, né? Eu já entendi, pronto, eu particularmente eu posso falar por experiência própria. Hoje, quando eu vou para academia, já levo meu relógio para regular meu batimento cardíaco, para ver se eu tô ultrapassando o meu limite. E aí eu vou ali devagarzinho, né? Você entra na esteira, né? Aí do seu lado tem aquele cara em alta velocidade, quase 100 por hora, aí você ali devagarzinho, né? Porque é importante você respeitar o seu processo, né? Você tá ali devagarzinho. Não, eu tô começando, vou devagar, vou no meu tempo, no meu ritmo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo, eu quero ter qualidade de vida, eu quero estar mais saudável, né? Eu quero poder conseguir correr atrás dos meus filhos, né? Uma coisa bem simples. Você dá a carreira ali, os meninos correm que você já não aguenta mais correr atrás das crianças. Então, assim, essa questão de você se conhecer é muito importante para todo, eu acho que para todos os aspectos, né? Profissionalmente, né? Quando você, é interessante você ver, por exemplo, dentro das profissões, hoje você você vê muitas pessoas, começa um curso, entra em outro, entra em outro, aí fica naquele ciclo e faz tentar, né? E não consegue se entender. Eu acho que às vezes isso acontece muito, porque a pessoa não segura o freio de mão e para um pouquinho para analisar. Peraí. Pra pensar, né? O que vai fazer e entra o planejamento. E o que gosta de fato, né? Poxa, o que eu gosto de fazer? O que eu faria por muito tempo e não seria cansativo para mim? Né? Que me daria prazer de passar horas fazendo, né? Eu posso falar de mim porque eu fiz muita coisa nessa minha área empreendedora, até entender, né, de fato, o que era aquilo que me dava muito prazer e eu passaria horas fazendo e sem me preocupar com isso. Então, isso quando eu entendi, parei, olhei assim, não, realmente é isso que eu gosto de fazer. Né? É isso que eu vou fazer, né, como profissão o resto da minha vida. Então, isso fez com que eu pudesse ter mais foco, que eu pudesse estar ali, criasse planejamentos, pudesse trabalhar todo a minha vida, né, contextualizando aquilo que eu gostaria de ter como objetivo. Então, se conhecer, acho que é um pontapé inicial para muita coisa na nossa vida, né? Pra tudo, até no emagrecimento, se conhecer. Eu sei que eu não aguento ter no meu frigobar 2 caixas de cerveja, porque eu vou tomar todas. Porque danado eu vou ter 2 caixas de cerveja no meu frigobar. Se eu sei que se tiver lá no meu armário 3 barras de chocolate e eu não consigo comer 2 quadrados, eu como 1 barra, como 2. Por que que eu vou ter 3 barras guardadas lá? É mais fácil controlar O ambiente do que resistir ao gatilho. É muito mais fácil, né? Você sabe que você não resiste a uma comida de restaurante, porque você vai ter o iFood instalado para tal tempo. Cupom, R$1, a comida é R$1. Então, desinstala o iFood para não ficar o tempo inteiro aquele gatilho sendo liberado para você. Então, se conhecer é muito importante em tudo na vida, né? E essa questão de modular o ambiente para deixar o ambiente favorável ao seu emagrecimento, hipertrofia, melhorar a saúde, é muito interessante. Essa questão também de não estar atento, que a gente falou. As pessoas não estão atentas. A gente vive e a vida vai passando que a gente nem percebe. Quando a gente vai ver, poxa, minha filha já tem 10 anos, eu não vi isso passar. Então, nós não estamos atentos em nada que a gente faz. Quer ver? Comida. O que é que você comeu no café da manhã? Exatamente. Quais foram os alimentos que estavam no teu café da manhã? O que é que você comeu ontem de noite? Eu sei lá o que foi que eu comi. Eu tava na frente da TV. Eu só coloquei pra dentro e nem sei o que eu comi. Isso aí, come em quantidade. Você não sabe nem a quantidade que você comeu. Você toma cervejas, você não sabe nem a quantidade de cervejas que você tomou. Então, tá atento. Isso eu ensino em consultório. Coma utilizando os 5 sentidos. Coloca a mesa, coloca uma música relaxante. Ao invés de pegar uma laranja e comer e engolindo, as pessoas dizem, eu gosto de comer, não gosta, porque você engole a comida. Ao invés de pegar a laranja e ir engolindo, pega ela, vê a cor, a textura, sente o cheiro da laranja, sente o sabor, tá doce, tá azeda. Então, sério, se vocês puderem fazer esse exercício agora na hora do almoço, é meu momento de paz, não me aperrei. Vá pra mesa,
coma com atenção plena. Atenção plena é um exercício que é recomendado, né, para quem tem ansiedade. E eu sempre oriento meus pacientes comer com atenção plena, porque muitas vezes vocês não sabem nem o que vocês estão colocando e o quanto estão colocando para dentro. Tem até a meditação do doce que eu faço em consultório, que é dar o chocolate, e aí as pessoas vão ouvir o barulho. Isso traz tanta lembrança. Teve uma paciente que disse: poxa, eu revivi agora estar em Gramado com meu marido comendo chocolate. Então, veja quanto comportamento, quanta história tem envolvida no alimento. E as pessoas apenas engolem com seus comprimidos. Não está ali presente naquele momento. Então, para emagrecer, né, para ter mais saúde, é interessante você estar atento ao momento da refeição. Pode fazer esse exercício agora em casa, na hora do almoço. É uma oportunidade para o pessoal já colocar em prática. Ativa os 5 sentidos na hora de comer. É uma experiência, de verdade. Bem legal. Que bacana. É tipo um ritual, né? A alimentação, né? Você criar aquela ambiência. É bacana isso. Queria aproveitar, abrir aqui a oportunidade, ainda dá tempo de você mandar a tua pergunta. A gente tá chegando próximo do final do nosso podcast, mas ainda dá tempo de você fazer sua pergunta que o nosso time aqui vai responder ao vivo para vocês, né? Já tiveram aqui bastante perguntas. Queria aproveitar, Lu, queria que você dissesse aí uma dica de quem quer ter uma vida saudável, assim. Qual seria a dica que você poderia dar para quem quer não somente pontualmente fazer? A gente, inclusive, gente, a gente até tá aqui no desafio, né? Ativação Saúde aqui na agência, com todo o nosso time também, né? E todo esse time aqui faz parte desse projeto, né? Que está auxiliando e ajudando todo mundo a mudar a mentalidade, mudar hábitos e, de fato, ter uma ativação na saúde, na mente, né, e no corpo. Então, eu queria aproveitar aí, vocês puderem dar uma dica justamente para quem quer começar e não parar, continuar. Sim. Se eu pudesse deixar um recado para o mundo, o que é que eu deixaria? Eu falo muito emagrecer, mas eu vou trocar a palavra emagrecimento para ter mais saúde, qualidade de vida. Se você quer ter mais saúde e qualidade de vida, você pode comer de tudo jogando o jogo do equilíbrio. Para chegar a um objetivo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, de se sentir bem, ter mais qualidade de vida, você não pode ter restrições. Quem aqui se imagina nunca mais comendo sua comida favorita? Não existe. Isso não vai ser sustentável. Isso não vai ser duradouro. Não vai conseguir levar um padrão restritivo para a vida inteira. Então, mudar essa mentalidade de dieta. Dieta não funciona. Não funciona. Ontem eu tenho uma paciente, ela já fez várias dietas. Eu digo, vamos começar por aqui. Dieta não funciona. Vamos mudar o teu padrão de alimentação. Eu quero enraizar em você padrão de alimentação saudável. E eu tô falando de padrão de alimentação saudável, não é aquilo que, se a gente pesquisar no Google, alimentação saudável vai vir salada, arroz multigrão, frango grelhado, sabe? Feijão verde. Não. Comer comida de verdade, aquilo que você gosta de comer de forma equilibrada, porque nós temos uma vida corrida, então nem sempre é possível comer aquele padrão ideal. Eu sou nutricionista e nem sempre eu tenho aquele padrão de alimentação ideal. As pessoas acham que eu vou agora comer saudável, eu vou ter que comer só salada e eu vou ter que comer só filé de peito grelhado. Não é assim. Então, se é uma objeção de alguém que esteja assistindo, eu não consigo mudar minha alimentação porque isso não é para mim, eu não vou conseguir deixar de comer meu bolo, eu não vou conseguir deixar de comer meu hambúrguer. Não, você pode ter um padrão de alimentação saudável, a tua base de alimentação vai ser saudável, mas você pode sim comer aquilo que você ama, porque como eu falei no começo, comida não é só nutriente, não é carboidrato, proteína e gordura. Tem toda a sua relação com aquele alimento. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que vocês podem sim ter uma alimentação saudável de forma leve, aprendendo a montar um prato saudável, tendo todos aqueles grupos de nutrientes, e isso ser uma coisa leve, sabe? Sem ser sofrida, comendo nosso feijão com arroz, que o brasileiro gosta, é cultura. Então, não tem por que tirar o feijão com arroz para emagrecer. Pão francês é um alimento super estratégico para quem quer emagrecer com a combinação perfeita. Então, tem muito tabu que as pessoas acreditam e que são objeções. As pessoas deixam de ter uma alimentação mais saudável porque elas querem fazer tudo ou nada. Ou elas querem tudo perfeito,
É. Só eu não salada como. com filé de frango, ou eu como só besteira, sabe? Ou tudo Então, ou nada. o que eu trabalho em consultório é justamente isso. É jogar o jogo do equilíbrio. Ter Equilíbrio. um padrão saudável, mas comer aquilo que você ama, né? Maravilha, maravilha. Não tem como. Eu digo, não é porque Flávio é meu paciente. Então, não tem como. Não E tem aí, como você Flávio, viver como só paciente, como é restrito. que é isso pra você aí? Bom, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa. Você viu ali, quando eu falo em açúcar, ela olha pra mim, parece. Mas, assim, isso que. O que eu gosto de Luz Urbana é que ela faz o que ela fala. Ela não tem aquele desencontro de falar uma coisa e fazer outra. E o que ela traz realmente é essa proposta. É uma proposta extremamente eficaz, porque você começa a mudar os teus hábitos. Né? Você começa de fato a mudar os hábitos. Porque, veja, saúde física e saúde mental é uma proposta para o resto da vida. Sim. Você não tem que encarar, a não ser que você vai passar por um processo cirúrgico, alguma coisa que você precisa perder muito rápido, mas isso é algo que você tem que pensar para o resto da sua vida. Eu tenho que cuidar de mim, né? Primeiramente, você tem que cuidar de você tem que cuidar de sua saúde mental, você tem que cuidar de sua saúde física. Entenda que se nada vai bem na sua cabeça, nada vai bem em canto nenhum. Mas também não adianta tudo ir bem na sua cabeça e nada ir bem no seu corpo. Provavelmente sua cabeça também não vai estar bem. Então, você Dificilmente, né? precisa cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física e fazer disso uma bandeira de amor próprio. De auto-amor, de autocuidado. Show. Porque por muitas vezes a gente nós estamos disponíveis para colegas, para trabalho, para filhos, para tudo, mas nós não estamos disponíveis para nós. Se você não está tendo tempo para você, repense. Repense. Se você não está tendo tempo para você, qualquer coisa que você faça, por mais que esteja dando retorno financeiro, retorno, seja lá o que for, não está valendo a pena. Se isso for uma constância. Né? Claro que existem momentos na vida que a gente precisa se exigir um pouquinho mais, mas se você olhar para trás aí, os últimos 5 anos, 3 anos da sua vida, você se exige a ponto de seus amigos cobram sua presença. A sua esposa cobra sua presença. Seu esposo cobra seu companheiro, sua companheira cobra sua presença. Seus filhos cobram sua presença. Alguma coisa está errada. Né? Se você está usando mais roupa de trabalho do que um chinelo e uma roupa de casa, alguma coisa está errada. Tá? Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Na alimentação, na saúde física do corpo, né? Sim. Tudo é equilíbrio. Né? Então, trazer essa base de equilíbrio é importantíssimo e isso que ela vem trazendo na proposta dela, né? E foi isso que a gente vem falando aqui todo o tempo, né? Uhum. Equilíbrio, equilibrar as coisas, estar consciente. Bacana. Gleibson, pessoal aqui, tudo falando no chat aqui, Gleibson. Professor top. Então, Gleibson, dentro da academia, no dia a dia, você sempre se depara com várias situações, né? Vários alunos com diversos perfis e tal. Sim. Uns estão querendo ali ganhar massa muscular, outros perder, enfim. Mas qual é, assim, o que você poderia dar de dica para o pessoal? Você eu conheço, né, toda a equipe da Five, são pessoas comprometidas realmente, de fato, com a qualidade de vida das pessoas, né? Não é simplesmente uma academia voltada especificamente para musculação, mas uma academia que visa a qualidade de vida dos seus alunos. Então, assim, qual o ponto que você poderia dizer, baseado em todo o histórico que você já está acostumado a ver, né? Quais são as dicas que você poderia dar para quem quer realmente ter qualidade de vida, iniciar na atividade física? Primeiramente é buscar algo que vai lhe dar essa sensação de prazer, de bem-estar. Não precisa ser um trabalho individual, um trabalho em grupo mesmo. Ele vai te trazer os benefícios que você precisa. Primeiro é essa sensação de bem-estar. Tem muitos alunos que chegam em academias que desistem por conta de, assim, pensar que eu vou ter que começar treinando desse jeito, com muita intensidade, que, assim, a gente sabe que para emagrecer
vou falar na parte de treinamento, Uhum. para emagrecer, uma pessoa obesa, por exemplo, não precisa vir com um exercício de alta intensidade. Por quê? Como é que essa pessoa vai conseguir aderir a esse treinamento? Será que ela vai conseguir aderir isso aí? Será que essa pessoa, Lu aí, que trabalha com emagrecimento, já com certeza pegou pacientes obesos, sabe que é difícil eles conseguirem dar continuidade numa academia, por exemplo. Por quê? Chegou lá, um paciente, um aluno com obesidade. Esse paciente ali, ele já é frustrado com algo da vida e chegou na academia, pegou aquele determinado aluno ali, ó, faz isso, isso, isso e isso. Pô, tu procurou saber se realmente ele gosta disso? Se realmente isso aqui vai dar essa sensação de prazer para ele? Uhum. Será que ele vai aderir isso aí? Pô, pegou aquele aluno, determinada máquina, você vai fazer isso aqui. Ah, poxa, aquele aluno, em algum momento, ele se frustrou quando ele foi em outra academia, porque ele não conseguiu se encaixar naquele determinado maquinário, por conta do grau de obesidade que ele tem, do tamanho dele, ou algo do tipo. Pô, procura algo que vai se encaixar melhor com ele. Não é só pegar o aluno, jogar na esteira. Não é isso. Uhum. É entender o aluno, entender o que ele precisa e trabalhar em cima disso. Porque, assim, se você pegar alguns dados, traz que daqui a 12 anos, em média, 51% da população terá sobrepeso ou será obesa. E é um dado alarmante. É algo que temos que nos preocupar. Sim. Não é só chegar e, vou fazer isso aqui. Não, temos que nos preocupar com isso. Porque, pô, você vendo crianças hoje procuram uns alimentos, tipo um hambúrguer ou algo do tipo. Criancinhas de 2 anos. Pô, o problema está onde? Na criança ou No de fato no ambiente? O ambiente em si. O ambiente que Sim. está ocasionando esse Nunca probleminha, na né? criança, né? É, Não tá na criança. Então, assim, pois é. tem que policiar isso, porque, pô, países de baixa renda, crianças, é onde está aumentando o número de grau de obesidade ou sobrepeso. Então, vamos... Essa dar questão de vocês trabalhar a questão de escutar, né? Acho que a escuta é tão importante para É muito importante. todos os âmbitos, né? A nutricionista ela precisa escutar para dar a melhor solução para a pessoa Com em certeza. termos alimentares, né? O psicólogo, né? Principalmente, né? Entender o histórico de vida da pessoa para, né? Direcionar. A academia também, né? A gente também como empresa, né? A gente... e às vezes as pessoas passam direto sem perceber isso, né? A questão de você ouvir e entender a necessidade da pessoa para poder trazer a melhor solução, né? Às vezes é o não se preocupar com o próximo e se consigo mesmo. Verdade. Na grande maioria das vezes, tem muitas pessoas que não querem se preocupar com o que o outro está passando. Uhum. Pô, entra a parte da ansiedade, entra a parte da depressão. A gente trabalha com muitos alunos hoje que a gente pega uma anamnese, pô, pessoas com 14 anos, 13 anos, 12 anos, que não passou por quase nada da vida. E com certeza vocês já passaram mais do que eu, pela questão da idade. Eu não sou novo, não, mas. Enfim, mas assim, as pessoas são jovens que não passaram por tudo da vida e já estão aí se encaixando com essa doença aí, que é o mal do século, vamos dizer assim. Sim, sim. Porque, tipo, não é normal. Tem que saber o porquê está acontecendo isso. E entra a questão comparação, entra a questão, pô, peguei o Instagramzinho aqui, eu vi aquela Instagram. modelezinho, Uhum. vi isso, vi aquilo outro, e não é assim. Tem que saber como é que vai se dosar na vida. Tem que ter aquele equilíbrio do que vai ser feito. Pô, tu não vai entrar hoje numa academia, tu não vai começar um processo para algo e vai conseguir atingir da noite para o dia. Tem que ter isso na cabeça. Sim, Que tem um processo, etapas e etapas. Tu tá aqui no degrau. Tu não vai saltar de um degrau para o outro. De uma hora para outra. Uhum. É passo a passo. Entendi. Bacana. É interessante a gente poder entender todo esse universo, respeitar o processo, né? Acho que todo esse bate-papo aqui foi muito enriquecedor, né? Para quem está assistindo, né?
E poder agregar e se colocar em prática metade do que foi falado aqui, eu acho que com certeza vão ter uma qualidade de vida muito excepcional, né? Então, vocês querem fazer mais alguma consideração? Só quero complementar o que ele disse em relação a entender que é um processo e é degrau por degrau. Se hoje é uma pessoa que não gosta de comer um prato cheio de salada, mas ela aceita uma cenoura ralada no arroz, isso já é muito bom. E não é porque ela não aceita hoje que ela nunca vai aceitar tal vegetal, tal comida. É um processo mesmo, tem que respeitar o processo. Não é porque a pessoa é viciada em doce hoje que ela não vai conseguir ir reduzindo e modificando o paladar. É tudo um processo, não tem como você chegar hoje toda bagunçada e arrumar a casa com 30 dias, tá perfeito. Com hábitos enraizados e que nunca mais vai voltar a engordar. Então, entender que é um processo que demanda tempo, que são micropassos, né? Micrometas para você conseguir atingir o grande objetivo. Bacana, show. Flávio? Bom, eu acho que a grande mensagem hoje, né, fica de não se compare. Faça a sua parte e faça o que tem que ser feito. Não se compare. Eu acho que uma das maiores injustiças que a gente pode fazer, né, que uma pessoa pode fazer com ela mesma, é se comparar. E aí, essa ferramenta aí na nossa mão, o Instagram, ele pode te prejudicar muito com isso, né? Se for para você usar isso como algum ponto de referência, procure pessoas que eram, né, que fizeram a mesma trajetória que você e que deu certo. Você vai ver ali que aquelas pessoas, nenhuma delas vão dizer, foi muito fácil. Não vai, não há facilidade. Não há facilidade em nada. Não se compare. Né? Ou até o histórico da própria pessoa, né? Isso. Dá uma olhadinha no teu Instagram e vê como você era antes, Isso, como você tá agora, né? Isso. Então muita coisa acaba evoluindo. Você vai vendo quanto você evoluiu, né? Com o tempo, né? Exatamente. Acho que a melhor forma de comparar mesmo é você e você, né? Exatamente. Eu costumo sempre dizer isso aos meus pacientes. Para de ficar olhando lá para frente a quem você quer ser. Olha quem você era e vê onde é que você já tá agora. Né? Valoriza a tua jornada. Para de valorizar o sucesso dos outros. Reconheça o sucesso dos outros, mas reconheça a sua luta, o seu sucesso diário, a sua vitória. E reconheça também as vezes que você não conseguiu vencer no dia. Se acolha nisso aí. Diz, não, tudo bem. Ok. Tá certo. Amanhã eu tento de novo e vou fazer. E um dia vai dar certo. E isso faz parte a da soma, vida, né? faz parte. É o ciclo. Não dá para ganhar sempre. Nós não vamos ganhar sempre. Entende? Então, tira o foco dos outros e coloca o foco em você. Isso não é egoísmo. Autocuidado não é egoísmo. Exato. Se amar não é egoísmo. Não é Exato. pecado se amar. Né? E até para você amar outra pessoa, você tem que se amar, né? Primeiramente. Se você não se ama, você vai amar alguém, né? E é interessante isso que você falou, porque a gente muitas das vezes se sabota porque a gente não permite, né? Não se permite, de fato, acreditar em nós mesmos, né? A gente muitas vezes acredita... Já reparou que, de fato, às vezes a gente faz alguma coisa depois que alguém fala, mas você já sabia que deveria fazer aquilo, né? Aí você sabe que tem que fazer, mas precisa de uma afirmação que alguém fale para você aquilo para você fazer de fato e colocar em prática aquilo. Então, é importante a gente ter essa mentalidade, né, de entender que estamos aí na jornada, respeitar, se conhecer e, de fato, ativar tudo isso na nossa vida, né? Hoje a gente está aqui nesse processo de buscar, né, trazer um conhecimento e fazer com que as pessoas que estão assistindo consigam ativar, de fato, né, a mentalidade, né, a alimentação, né, a atividade física, né, ativar todos os âmbitos da vida para que ela consiga ter um bom desempenho, viver melhor, né, conseguir se relacionar melhor com as pessoas, enfim, em todo um contexto geral da vida, poder viver bem, né, de fato. Então, isso foi muito bacana. Eu agradeço a vocês que esse papo foi show de bola. Muito bom. Ficaríamos horas. Rapaz, tem muito assunto, né? Se a gente puxar, não termina mais nunca. Até amanhã. Bom, eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Foi muito bom estar aqui. Eu acho que é uma contribuição, né, com todos. E essa troca aqui, né, começa
pela mesa aqui, né? A contribuição, um com o outro aqui, um ajudando, cada um dentro de sua especialização. E aí, espero que a gente tenha contribuído, né, com as pessoas que estavam assistindo. Certeza. E fico à disposição para o que precisar. Maravilha, maravilha. Então, assim, eu vou deixar o Instagram de todos eles aqui, né, na descrição do vídeo, né? Agradeço a todos vocês, realmente, por enriquecer esse podcast, trazer esse conhecimento para quem está assistindo. Foi muito rico. E avisar vocês que também vai estar disponível no Spotify. Para você que não conhece o nosso Spotify, vai lá, se inscreve para você ficar acompanhando os nossos podcasts, né? E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você receber a notificação nos próximos episódios do nosso podcast Ativação. Então vamos chegando aí no final. Seja positivo, esteja sempre ativado.